Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Enterre este gato, ele está morto. Dig that cat, he's real gone. 1989. O ar estava pesado, carregado de um cheiro úmido de terra recém-remexida. A madeira rangia abaixo, comprimida pelo peso que se acumulava acima. No interior daquele espaço estreito, Ulrich respirava curto, sentindo cada batida do próprio coração ecoar como um golpe surdo contra as paredes do caixão. Do lado de fora, vozes se afastavam, passos se dispersavam, e o mundo seguia seu curso indiferente enquanto ele permanecia ali, suspenso entre a expectativa e o escuro absoluto. O tempo já não obedecia à lógica comum. Cada segundo se esticava como um fio prestes a se romper. Dias antes, Ulrich caminhava pelas ruas gastas da cidade com o mesmo vazio estampado no olhar. Foi nesse deslocamento sem destino que encontrou Emil Fairbanks, um homem de fala precisa e olhos inquietos, cercado por instrumentos metálicos e frascos opacos. Emil falava de regeneração como quem descreve um truque simples, algo escondido à vista de todos. Sobre a mesa, um gato imóvel, envolto em silêncio, parecia observar sem olhos. Ulrich aceitou sem hesitar. Quando o disparo ecoou no laboratório improvisado, o corpo caiu. O sangue se espalhou frio pelo chão e o mundo cessou, apenas para minutos depois retornar com um sobressalto violento, como se a própria realidade tivesse sido contrariada. A partir dali, a morte passou a visitar Ulrich repetidas vezes, sempre sob luzes intensas e olhares famintos. Correntes elétricas atravessavam seu corpo, laços se fechavam ao redor do pescoço, a água invadia seus pulmões, quedas rasgavam o ar antes do impacto final. Cada retorno arrancava aplausos, moedas, promessas. Emil observava com fascínio contido, anotando silenciosamente, enquanto Coralie sorria à margem, aprendendo rápido como transformar espanto em lucro. Ulrich sentia-se intocável, como se algo antigo e indomável tivesse se instalado em seu pensamento, apagando qualquer noção de limite. Com o passar do tempo, o brilho do espetáculo se tornou insuficiente. Ulrich já não suportava dividir ganhos nem ouvir advertências. O espaço entre ele e Emil se encheu de tensão, palavras cortantes, silêncios densos. Em um instante abrupto, tudo se quebrou. O corpo do cientista tombou sem testemunhas, e o saber que sustentava o milagre foi deixado para trás, irrelevante. Restava apenas o último gesto, o mais ousado, aquele que encerraria tudo com grandeza. Coralie assistiu à preparação com os olhos fixos, sem interferir, enquanto a tampa do caixão se fechava lentamente. Agora, enterrado sob camadas de terra, Ulrich tentava organizar a própria memória no escuro. Uma morte, 2, 3. A contagem avançava enquanto o ar rareava. Foi então que o silêncio se tornou ensurdecedor. Algo não se encaixava. Um erro minúsculo, ignorado por tempo demais, começava a se revelar com clareza cruel. As unhas arranharam a madeira, os gritos morreram abafados, e a certeza se instalou como uma presença sólida. Não haveria retorno. A escuridão não se abriria outra vez. A primeira quebra do véu. O espaço era estreito, improvisado, iluminado por lâmpadas cansadas que lançavam sombras irregulares sobre as paredes. Ulrich permanecia deitado, imóvel, enquanto Emil Fairbanks ajustava instrumentos com mãos firmes demais para alguém que lidava com algo vivo. O corpo do gato repousava próximo, silencioso, quase esquecido,
como se já tivesse cumprido seu papel antes mesmo de ser tocado. O ar carregava um cheiro metálico e o tempo parecia suspenso naquele instante anterior ao disparo, quando nenhuma escolha ainda havia cobrado seu preço. Coralie observava à distância, encostada na parede, tentando decifrar se aquilo era desespero, coragem ou simples ausência de alternativa. O som seco do tiro rompeu o espaço como uma fissura irreversível. O corpo de Ulrich cedeu, pesado, e o sangue encontrou o chão sem pressa. Por um momento, nada se moveu. Emil Fairbanks conteve a respiração, os olhos fixos, enquanto o silêncio se adensava como uma matéria espessa. Então, contra toda a expectativa, o peito de Ulrich voltou a subir em um espasmo abrupto. O retorno não trouxe alívio. Trouxe um desconforto profundo, quase errado, como se algo tivesse atravessado um limite que não deveria ser tocado. A partir dali, o ambiente jamais recuperaria sua neutralidade inicial. Mal desconfiava Ulrich que naquele primeiro retorno algo havia sido despertado e já não poderia jamais ser devolvido ao lugar de onde veio. As luzes agora eram mais fortes, quase agressivas, refletindo no suor que escorria pelo rosto de Ulrich enquanto o público aguardava em silêncio tenso. Emil Fairbanks permanecia próximo, atento a cada detalhe, embora seus olhos já não brilhassem com a mesma convicção inicial. Coralie circulava ao redor, recolhendo apostas, ajustando cortinas, observando como a morte se transformava em hábito. O corpo de Ulrich era conduzido de um aparato a outro, submetido a forças que esmagavam, queimavam e sufocavam. Cada queda, cada choque, cada suspensão no ar produzia um impacto seco seguido de um retorno abrupto, como se algo invisível o empurrasse de volta para fora do abismo. Com o tempo, os gestos começaram a se repetir com outro peso. Ulrich já não se levantava com espanto, mas com impaciência. O riso do público soava distante, quase irritante. Emil Fairbanks tentava impor limites, insistia em cálculos, em pausas, em cuidado. As palavras dele, porém, ecoavam fracas diante da certeza inflada que habitava Ulrich. Coralie observava a mudança com atenção silenciosa, percebendo que aquele corpo que retornava tantas vezes já não parecia exatamente o mesmo. Os espaços tornavam-se mais apertados, os números mais altos, e cada decisão parecia fechar uma porta atrás de si, impedindo qualquer recuo. Ao fundo de tudo isso, algo permanecia sem forma definida, mas constantemente presente. A contagem silenciosa das mortes, a dúvida nunca verbalizada, o detalhe negligenciado que ninguém queria encarar. Esse núcleo obscuro, a incerteza sobre quantas vezes ainda seria possível atravessar o limite, exalava um desconforto crescente. Sempre que Ulrich se aproximava dessa pergunta, desviava o olhar. Emil Fairbanks sentia o peso desse silêncio. Coralie também, mas nenhum deles ousava tocar diretamente nesse ponto onde o pensamento se desfazia em medo. O caixão foi baixado lentamente enquanto Coralie observava em silêncio, os olhos fixos na madeira que descia como um limite definitivo. Emil Fairbanks já não estava ali para medir, advertir ou intervir. Sua ausência pesava mais do que a terra que começava a cobrir o espaço estreito. Ulrich permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo os sons se afastarem, sentindo o mundo se fechar acima de si. O escuro não veio de imediato. Veio em camadas, junto com a compressão do ar e o abafamento de qualquer referência externa. Ali dentro, o tempo perdeu qualquer forma reconhecível. À medida que a respiração se tornava mais difícil, Ulrich buscou refúgio na única coisa que ainda parecia obedecer a uma ordem: a memória. Uma morte após a outra surgia como imagens fragmentadas, retornos violentos, aplausos distantes. A contagem avançava, mas algo começou a falhar. Um intervalo estranho, uma ausência impossível de ignorar. O pânico se instalou quando a percepção se tornou clara demais para ser negada. As mãos golpearam a madeira. Os gritos se desfizeram antes de alcançar qualquer ouvido, e a certeza se impôs com brutalidade. Não havia mais margem,
Não havia mais travessia. A última passagem já estava em curso. Coralie permaneceu do lado de fora, imóvel, enquanto o silêncio se estabilizava acima do túmulo. O espetáculo havia terminado sem aplausos, sem testemunhas, sem retorno. O corpo de Uric ficou entregue ao peso da terra, e aquilo que ele acreditava controlar revelou-se apenas um atraso cruel do inevitável. Tudo o que fora repetido, explorado e ignorado convergiu para aquele ponto irreversível, onde nenhuma habilidade, cálculo ou desejo poderia reabrir o caminho de volta. A obra manifesta, desde seus primeiros movimentos, a pressão do inconsciente coletivo como campo ativo e determinante. A recorrência da morte, o fascínio público pelo retorno impossível e a confiança depositada em um poder que não se compreende plenamente revelam padrões universais que atravessam culturas e épocas. O desejo de escapar do limite, a crença em exceções individuais e a atração pelo espetáculo do abismo. Em Uric, essas forças não surgem como ideias abstratas, mas como situações concretas que comprimem a psique, intensificando a tensão entre aquilo que é vivido e aquilo que se recusa a ser reconhecido. O arquétipo da sombra se expressa de modo direto nos comportamentos de Uric. Seus impulsos se tornam cada vez mais irruptivos, sua relação com o risco perde qualquer mediação reflexiva e suas escolhas passam a flertar com a destruição como se fossem afirmações de poder. Ao invés de integrar essa energia obscura, reconhecendo limites, recalibrando desejos, interrompendo a compulsão, Uric se identifica com ela. A sombra, então, deixa de ser um conteúdo a ser assimilado e passa a governar suas decisões, produzindo um crescimento contínuo do desconforto interior que culmina na perda total de orientação psíquica. A trajetória de Uric dialoga de forma precisa com o mito de Ícaro, da tradição grega. Assim como Ícaro recebe asas que lhe permitem transcender a condição humana, Uric recebe uma capacidade que o eleva acima da experiência comum da mortalidade. Em ambos os casos, o dom exige medida e consciência. Ícaro ignora os avisos e se aproxima demais do Sol. Uric ignora a contagem, o cálculo e o sentido do limite. O destino de ambos não é fruto do acaso, mas da incapacidade de sustentar simbolicamente aquilo que lhes foi concedido. Outro arquétipo que se ativa de maneira decisiva é o do trickster, manifestado de forma indireta na lógica do próprio experimento e na dinâmica do espetáculo. O trickster é o arquétipo da transgressão, da quebra das regras e da ilusão de controle. Em Uric, sua ativação provoca uma distorção imediata da consciência. O risco vira jogo, a morte vira recurso e o erro passa a ser tratado como detalhe irrelevante. As consequências psíquicas são rápidas e profundas. A perda da prudência, a inflação do ego e a desconexão progressiva com qualquer princípio regulador interno. Quando as imagens iniciais retornam transfiguradas, o corpo imóvel, o espaço fechado, o silêncio opressivo, já não há ambiguidade. Aquilo que antes parecia milagre revela sua face derradeira como prisão. O som abafado sob a terra ecoa como destino consumado, e a repetição da morte, antes celebrada, se fixa como impossibilidade absoluta de retorno. A experiência inteira se fecha como um círculo rígido, onde o atraso da finitude apenas intensificou sua violência. Diante disso, permanece uma pergunta que não busca conforto, mas ressoa como o eco persistente do inconsciente. O que acontece com a psique quando o ser humano confunde sobreviver com viver e transforma o limite que o humaniza em um espetáculo que o devora? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria Enterre este gato, ele está morto. Dig that cat, he's real gone. 1989.